Meu nome é Marcos, como o Alex falou, sou esposo da Renata, pai do Eric e da Fernanda. Eu tenho uma filha já de 20 anos de idade e comecei cedo, né, irmãos? Ela já está namorando, né? E eu tenho orado muito pelo namorado dela, é um homem de Deus, e eu tenho orado muito para que Deus o arrebate em breve, né? Porque como é difícil, meu irmão, entregar nossa filha. Mas é uma família abençoada, uma família que serve o Senhor, né? A nossa casa é uma casa que tem entregue a vida, né? Cada um de nós temos entregado a nossa vida a Jesus e ao serviço e à casa do Senhor. É muito especial estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, agradecer aos pastores que estão aqui presentes pela honra de poder ceder esse lugar, esse ambiente, esse espaço para a gente poder estar ministrando. E eu queria ler com vocês, entrar já na palavra. Eu queria ler com vocês, eu sei que é o tema, esse texto é o tema, eu queria ler com vocês João 17, 20 a 23. João 17, 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Diga isso comigo: plena unidade. Isso, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Interessante porque esse texto está num dos momentos finais ali, antes da grande paixão de Cristo, da crucificação de Cristo. Ele está ali e Jesus faz uma série de orações, e dentre as orações de Jesus está essa. E se você gostaria de saber se Jesus já orou por você de forma particular alguma vez, está aqui na Bíblia essa oração. Jesus orou de forma particular pelas nossas vidas. Ele diz assim, não só pelos discípulos aqui, mas por aqueles que crerão, por aqueles que estarão lá em Campinas um dia, por aquela conferência que vai ter lá no dia 7 de setembro, onde 7 de setembro tem um grito, né, na nossa nação, que é independência ou morte, para a independência do Brasil, ou a morte deles, mas o nosso caso é independência ou morte. Nós escolhemos morte, a morte da nossa carne, a crucificação e a dependência do Senhor Jesus. E Jesus está orando, dizendo assim, eu oro para que eles sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. E o que é interessante é que Jesus Cristo coloca um porquê. Ele diz assim, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Jesus está dizendo assim, Pai, que a nossa unidade, que a unidade na Trindade, a unidade que nós temos, ela seja, a unidade dele seja como a nossa. Então estar unido a Cristo é estar unido como igreja, que a igreja seja como a Trindade. Não sei se você já percebeu, mas Jesus, quando Ele envia os seus discípulos, e Ele deu muitos ensinamentos. Ele diz assim, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês pegarão serpentes, escorpiões, nenhum mal vai te acontecer, vocês falarão em novas línguas, enfim, em meu nome. Mas quando ele fala sobre batismo, o que ele diz? Vocês vão batizar o que? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É interessante porque toda ação nessa terra, tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus. Mas o batismo, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por que ele diz isso? Porque quando você está se batizando, você está dizendo o seguinte, eu estou sendo inserido em uma realidade semelhante à da Trindade agora. Agora eu vou fazer parte de um corpo e de uma igreja, e essa igreja se move e deve se mover assim como a Trindade se move. Então Jesus está dizendo isso. Nós estamos inseridos nessa realidade e ela deve ser diferente. E o mundo só crerá que Cristo veio ao mundo se a igreja caminhar em unidade e amor. Você sabe que, eu não sei se isso é um mito ou uma verdade, mas é uma boa história, eu acredito que seja verdade.
Dizem que Mahatma Gandhi foi evangelizado uma vez por um pastor. Mahatma Gandhi foi um grande homem, né, na Índia. E ele diz assim: eu não posso crer no cristianismo, eu não posso crer naquilo que vocês estão pregando. Sabe por quê? Eu não posso crer porque ninguém vive uma verdade como se fosse uma mentira. E ele disse o seguinte: os cristãos dizem e falam de uma verdade, falam que tem a verdade e pregam isso, mas quando eu olho para eles, eles vivem essa verdade como se fosse uma mentira. E disse que Mahatma Gandhi confrontou aquele pastor um dia. Ele falou: porque se isso fosse uma verdade, eu no seu lugar, eu estaria evangelizando a Índia toda de joelhos todos os dias. Se isso fosse uma verdade, eu estaria conectado aos meus irmãos, e isso seria uma bomba. É claro que ele não teve talvez um contato com uma igreja, com a igreja verdadeira de Cristo. Ele não teve um contato com Cristo de verdade. Sabe, mês passado, aliás, 2 meses atrás, em julho, nós lá fizemos um impacto na cidade de São Paulo, na Praça da República, um lugar estratégico, um lugar central. Nós recebemos 80 irmãos lá do Peru, peruanos, que vieram para fazer uma viagem missionária. Nós recebemos 80 peruanos, mais 20 canadenses. Eles se juntaram a nós e nós fomos fazer uma ação missionária nas ruas de São Paulo. E quando nós chegamos lá na Praça da República, nós fizemos uma expo falando sobre saúde sexual, falando sobre todos esses temas, né? Falando sobre essa questão emocional e também na questão sexual. Eu não sei se você conhece bem o centro da cidade de São Paulo, a Praça da República. A Praça da República é ali o local onde nós temos muitos homossexuais, transexuais, e eles se prostituem à luz do dia. É um negócio interessante, isso, incrível. E na hora que a gente estava fazendo essa feira, muitos deles, eu diria para você, que 80%, 90% das pessoas que passaram pelas nossas tendas eram homossexuais. E todos eles, é interessante porque eram várias tendas e tinham uma regra, né? Eles tinham que passar tinha a número 1, número 2, eles tinham que passar uma sequência. E eu me lembro de olhar para todos eles quando saíam ali no final, estavam chorando muito, quase todos eles entregando a sua vida para Jesus. Foi algo incrível que nós vimos. Só que um desses dias passou um ativista homossexual, e começou a discutir, inclusive com a minha filha estava ali, e começou a discutir por causa de um banner, por causa de uma coisa, por causa de algumas coisas que a gente tinha feito. E eles entraram na internet, nos blogs deles, e começaram a dizer o seguinte: olha, amanhã eles vão estar aqui de novo, a igreja evangélica está fazendo isso, e nós precisamos de uma mobilização. Pense, irmãos, naquilo que minha cabeça ficou pensando no dia anterior. Eu falei assim: vou chegar lá, imagina, vai ter aquela manifestação lá. A última coisa que a gente quer é escândalo e vergonha e tal. E a gente até pensou em falar: vamos cancelar para não ter escândalo e vergonha. E Deus falou assim para mim: Marcos, você não pode recuar, não pode ter medo, você não vai brigar com eles. O que você vai fazer é amar. E eu fui para aquele lugar. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente. Mais de 20 ativistas que eram líderes de ONGs e mais uma galera que eles tinham conclamado. Quando a gente estava lá, eu comecei a interagir com eles, chamei eles para uma conversa. E foi interessante porque no meio da conversa, a presença de Deus veio de uma forma tão poderosa naquele lugar. Em nenhum momento eles questionaram a fé, a nossa fé, ou questionaram o que a gente estava pregando em si. Eu percebi que todos eles eram feridos e amargurados pela igreja. Deus começou a me dar algumas palavras, eu comecei a ministrar. De repente, meus irmãos, quando eu vi, você imagina, os ativistas, aqueles caras que você vê na televisão, às vezes lá no Congresso Nacional, sabe esses caras? Eles estavam lá e de repente todo mundo chorando. Nessa hora, meu irmão, você começa a ficar empolgado, né? Você já começa, né? Você já vira a irmã do coque, né? Vai embora. E aí eu já comecei,
Deus começou a derramar ali naquele dia coragem, ousadia, autoridade. A gente começou a liberar uma palavra sobre eles. E vários deles me falaram, sabe o quê? Todos eles depois chegaram de forma pessoal e falaram: pastor, você pode orar por mim? Eu comecei a orar por eles. E um dos rapazes, eu cheguei para ele e falei assim: você é soro positivo? Você tem HIV? Ele falou: tenho. Eu falei: eu te perguntei isso porque Deus falou muito ao meu coração para eu orar por você a respeito disso. E aí ele disse assim, ele começou a chorar muito. Eu falei: eu quero te contar um testemunho. Eu falei: tinha um jovem na minha igreja, a gente estava numa série de pregações falando sobre milagres, sobre o poder de Deus. E eu me lembro que nós oramos por enfermidades num sábado, e no outro final de semana, no culto de jovens, esse rapaz estava lá no fundo, e eu, quando comecei a pregar, esse rapaz gritou lá no fundo, e veio assim, caminhando pelo meio assim, com um exame, falando: eu fui curado. Era um rapaz na nossa igreja que tinha se chegado com AIDS, e ele foi curado. Ele trouxe o exame assim na frente, e aí eu disse isso para ele, eu falei, eu contei isso, ele começou a chorar. Eu falei: Deus pode fazer o mesmo com você. E a gente começou a orar por eles. E por que eu estou te dizendo isso, contando isso? Porque vários deles chegaram para mim e falaram assim: pastor, até os meus 15 anos de idade, até os meus 20 anos de idade, eu fiz parte da igreja tal, ao outro da igreja tal, mas a igreja me decepcionou, a igreja me feriu. E aí eu disse para ele, eu falei assim: talvez você tenha experiências ruins com pessoas pontuais. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo jamais fere ninguém. A igreja verdadeira de Jesus, Jesus Cristo, não fere ninguém. Jesus Cristo se fere em amor pelas pessoas. E essas pessoas começaram a chorar, entregaram o cartão, falando: será que a gente pode ir na sua igreja? Eu falei: opa, demorou, é agora, vamos lá. E a gente tem mantido contato com eles, tentado de alguma forma incluí-los, mas foi interessante, em nenhum momento eles questionaram a pregação da verdade. Eu sei que existem muitos que talvez rejeitam a palavra, mas eu não estou dizendo disso. Sabe por quê? Porque quando você fala com pessoas que já tiveram contato com a igreja algum dia e hoje estão distantes, nenhuma delas diz assim: olha, são raras as vezes. Eu ouvi talvez uma ou duas vezes pessoas que falavam assim: eu estou decepcionado com Jesus. Elas normalmente dizem: eu estou decepcionado com a igreja. Eles até querem continuar tendo uma vida ou continuar sendo ministrados, mas eles não gostam mais da igreja. Eu estava na semana passada ministrando uma conferência junto com o Douglas Gonçalves do Jesus Escola. Eu quero pegar emprestado alguns exemplos que ele deu, e ele estava citando um livro do Francis Chan, Cartas à Igreja. E o Francis Chan, ele diz o seguinte, ele conta uma história para confrontar um pouquinho, né, a nossa imaginação. Ele diz assim: imagina alguém que não conhecesse a igreja, que nunca tivesse tido contato com a igreja, que nunca tivesse tido nenhuma experiência, nada, nunca tivesse ouvido falar, e ele estivesse num navio. Esse navio passou por um naufrágio, e ele foi parar numa ilha deserta, e nessa ilha deserta apareceu para ele lá repentinamente uma Bíblia, e ele começa a ler a Bíblia, e tudo que ele lê da Bíblia, ele começa a ler e vê o que? Jesus Cristo falando sobre a igreja. Depois ele vê lá em Atos a igreja caminhando em unidade perfeita, onde todas as pessoas tinham tudo em comum, onde as pessoas amavam umas às outras, onde as pessoas partiam o pão, onde as pessoas até vendiam as suas propriedades, traziam ao pé dos apóstolos, e tudo era repartido. Ele começa a ler tudo isso. Aí um dia ele é resgatado, e ele chega aqui em Campinas. Ele está aqui em Campinas, porque ele é de Campinas. E aí quando ele chega aqui, ele pede o quê? As pessoas chegam para ele e falam assim: cara, tanto tempo você ficou longe, numa ilha deserta, o que você quer fazer? Ele diz assim: eu quero ir à igreja, eu quero conhecer a igreja. E a minha pergunta para você é: se esse homem que conheceu a igreja apenas pela revelação da palavra entrasse nas nossas igrejas, lá em São Paulo, na Edificando em Cristo, aqui nas igrejas de Campinas, será que o que essa pessoa veria é exatamente o que ela leu? Será que o que ela veria é exatamente a revelação que ela teve da palavra? E o Francis Chan
conto esse exemplo para chocar um pouquinho, né, a nossa vida. O que você diria, se você fosse essa pessoa, como você definiria a igreja apenas lendo as Escrituras? E é interessante porque a palavra de Deus, em vários momentos, vai falar sobre unidade. Paulo é um dos que mais fala sobre unidade, porque a forma de Satanás destruir a igreja não é perseguindo a igreja, mas é implodindo a igreja. A forma de Satanás derrotar e vencer a igreja não é perseguindo, porque quando a igreja recebe perseguição, querido, ela começa a crescer, o Espírito Santo de Deus age de uma forma sobrenatural e a igreja cresce. Na mais severa perseguição, lá na igreja primitiva, a igreja crescia. Percebe quando a igreja ela é destruída? Quando você tem problemas internos de maledicência, relacionamento, e a quebra da unidade destrói a igreja do Senhor Jesus. Então por isso Paulo, por isso Pedro falam sobre esse tema. E tem algumas ilustrações, né, que falam sobre unidade, falam sobre igreja. E a primeira, até um dos irmãos aqui leu, Efésios 4, 15 a 16. Dá uma olhada nesse texto. Efésios 4, 15 a 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo é o cabeça de um corpo, e o corpo de Cristo é a igreja. Ele está dizendo, o corpo de Cristo, ele anda o que? Ajustado e unido, e cada pessoa e cada um realiza uma função. Uma coisa interessante é que quando nós pensamos sobre unidade, a gente tem que entender que unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade, meu irmão, é todo mundo ser igual, falar igual, um monte de robozinho. Unidade não tem nada a ver com isso. Unidade, na realidade, é o contrário disso. Unidade é, apesar das diferenças, nós andamos unidos. Aliás, as diferenças devem ser o maior motivo de nós nos unirmos. É assim no casamento, por exemplo. A gente precisa entender que é como num time de futebol. Um time de futebol não tem só atacante. Um time de futebol não tem só zagueiro. Um time de futebol não tem só goleiro, é um time, cada um tem uma função, e é por isso que é um esporte coletivo, onde todos, fazendo a sua função, realizam o seu propósito e objetivo. Então unidade tem tudo a ver com diferença. Está entendendo isso? Então assim, a unidade, ela se baseia num propósito de pegar os diferentes e colocarem eles juntos, e não só juntos, mas fazendo com que pessoas diferentes caminhem rumo ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo. Esse é o propósito da unidade. Então a Bíblia nunca diz para a gente ser um igualzinho ao outro. Esse é um ponto que a gente precisa entender, meus irmãos. A igreja é a unidade de pessoas diferentes que cooperam uns com os outros para um propósito, e o propósito é o propósito do cabeça. Aqui, durante todo o tempo de louvor, aqui no início, quando os irmãos falaram, o Alex estava falando, o propósito é a exaltação e a glorificação dele, é ele quem manda, é ele quem é entronizado, não é nenhum homem. Então o corpo se move, mas o cabeça é quem dá o comando, o cabeça é glorificado. Então, em 1 Coríntios 12, eu não vou ler, mas diz que tem um momento ali na igreja de Coríntios que está tendo um problema de unidade, e aí começa a falar assim, por que eu não sou mão? Eu não pertenço ao corpo. Por que eu não sou olho? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Quer dizer que os caras estão brigando entre si, porque um quer fazer a função do outro, e não entende que a sua função é extremamente importante para o corpo. Esse corpo de Cristo é a igreja, que é um organismo vivo, onde todos são importantes. Olha para o irmão do seu lado e diga, todos são importantes. Fala assim, você pode não acreditar, meu irmão, diga isso para ele, você pode não acreditar, mas você é extremamente importante.
Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia as pessoas estão olhando para o irmão, olhando para algumas pessoas talvez tenham se levantado como ícones, e todo mundo fala, aquilo é o padrão de ser crente. Aquele cara que é um pregador, então todo mundo hoje quer ser pregador. Aquele cara que é um adorador, todo mundo tem que ser adorador. Por quê? Porque ele tem muito seguidor no Instagram. E aí você perde aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, a porção específica que Deus tem para você, que vai fazer com que você estenda o reino, avance e seja alguém muito frutífero. Por quê? Porque todo mundo está querendo ser igual, todo mundo está querendo ser o que todo mundo é. E a gente não entende o papel que Deus tem para cada um. É interessante, meus irmãos, Deus tem falado muito isso comigo, eu tenho ministrado isso já há um tempo lá na nossa igreja, para os jovens. Quando a igreja, eu não sei se você sabe, mas a Bethel, a igreja Bethel, a Bethel Church, ela está numa cidade que é Redding. Cara, é uma cidade no meio do nada. É uma cidade pequenininha. É uma cidade onde ninguém dá importância, mas ali se levantou uma igreja que é uma referência. Aí o que acontece? Eles foram fiéis àquilo que Deus deu para eles. Deus derramou sobre eles uma unção, um chamado, uma vocação, e eles foram fiéis àquilo. O que aconteceu? Todo mundo olhou para Bethel e falou assim: nós queremos ser Bethel. Todo mundo quis ser Bethel. O pessoal olha para Hillsong, todo mundo quer ser Hillsong. Com isso eu não estou dizendo que a gente não pode aprender com esses nossos irmãos. Não estou dizendo que a gente não pode aprender uns com os outros, mas o problema é que todo mundo está querendo ser o que o outro é. Quando Deus tem um chamado específico para a sua igreja, quando Deus tem um chamado específico para a sua vida, e quando você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre muito. Nós precisamos entender isso. Então a igreja não é um prédio, a igreja é o corpo. E no corpo todos têm trabalho, no corpo todos têm propósito. Por isso que pessoas que vêm à igreja, sentam no banco para assistir uma pregação e acham que isso é ser igreja, elas estão enganadas. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Tem muito mais de Deus para a vida dessas pessoas. A pergunta é: no que você tem contribuído para o corpo? No que você tem contribuído? Qual a sua função no corpo de Cristo? E o quão fiel você tem sido a essa função que Deus colocou nas suas mãos? Você é aquele que tem se movido porque outras pessoas se movem, ou você é alguém que entendeu o seu propósito no corpo? Você entendeu a sua função? Quem é você? Eu estava com o Douglas, a gente estava pregando, a gente estava falando sobre inclusive esse tema, e ele deu um exemplo que eu quero aproveitar aqui com vocês. Ele disse, eu achei fantástico. Ele diz assim: durante muito tempo as pessoas se reuniram como igreja, e aí as pessoas começaram a fazer o quê? Elas começaram a ouvir a voz de Deus. Aí de repente um cara que ouvia a voz de Deus, ele fundou a igreja Os Orelhas de Deus, Comunidade Orelha de Deus. E aí ele começou a ouvir a voz de Deus. E quando chegou um irmão que falou assim: não, cara, mas Deus está pedindo para eu falar. Ele falou: não, aqui ninguém fala nada, aqui todo mundo só ouve. Aqui é a comunidade dos orelhas, não da boca. O cara, por se sentir excluído, não tem espaço na igreja, o que ele faz? Ele funda a igreja dos Boca de Deus. E aí a comunidade Boca de Deus faz o quê? Fala, é profético, fala em nome de Cristo. Só que chega um cara lá e fala assim: não, mas é o seguinte, Deus está pedindo para a gente fazer ação social, porque nós somos mão de Deus também, nós somos mão de Jesus. Fala: não, aqui ninguém faz obra social, aqui não é lugar para os mãos de Jesus. Se você quiser fazer um mão de Jesus, você tem que constrói uma igreja para você, dos mãos de Jesus. Então o cara sempre descobriu, sabe o que ele faz? Ele vai lá e constrói a igreja dos mãos de Jesus. Aí no meio dos mãos de Jesus chega alguém e fala assim: não, mas a gente tem que fazer missões. E aí o cara é o que? O pé de Jesus. Só que aí ele também é recriminado, porque ele falando: aqui é só mão, aqui não é orelha, aqui não é boca, aqui não ouve, não fala, aqui só é mão. Aí o cara vai e faz a comunidade Os Pés de Jesus. Você está entendendo o que acontece? Deixa eu dizer algo para você: não tem problema nenhum com a gente ter as nossas diferenças denominacionais. O problema é quando a gente acha que só a gente está certo.
O problema é quando a gente olha para aquele que é diferente de Deus, tem um chamado diferente para ele, e a gente isola e não honra esse irmão, porque ele faz parte do corpo igual. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Sabe, meus irmãos, uma vez eu estava lendo o texto de Apocalipse, e é interessante porque a palavra diz que os anjos, eles estão diante do trono de Deus, e diz que eles oram, acho que por uma falta de uma explicação melhor ali de João, ele diz que eles oram e adoram, ele diz que eles estão diante dele, adorando, santo, 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 dia e noite, mas não tem noite no céu. O que ele está dizendo é o seguinte, é algo sem cessar. Sabe o que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor. Agora preste atenção, seres celestiais de poder, que são os anjos, eles olham para Deus, e eles veem que Deus é inigualável, eles veem que Deus é incrível, e cada segundo que eles olham, quando eles fecham os olhos, talvez eles olhem de novo, eles veem o quê? Algo novo de Deus para a vida deles. Preste atenção, o nosso Deus, ele sempre tem algo novo para revelar para os seus filhos. Os anjos, cada vez que eles contemplam Deus, não é que eles falam santos porque eles são obrigados, eles falam santos porque eles ficam extasiados com a beleza de Deus. Então cada vez que Deus se mostra, existe algo novo e eles admiram. Entende o que é adoração? Então o que acontece é, eu e você, nós tivemos uma revelação da faceta de Deus, uma face de Deus, e aí nós achamos que nós tivemos toda a revelação do mundo, e a gente começa a ter, se degladiar um com o outro, porque a gente teve uma face de Deus, e a gente acha que a gente teve tudo. Se nem os anjos, meu irmão, conseguem ter toda a revelação, e eles declaram santo, 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 quanto mais eu e você. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender essas diferenças. A revelação do corpo de Cristo é você se conectar para fazer algo, para desempenhar uma função. Então, ter um membro paralisado é muito difícil. Você não desempenhar aquilo que Deus chamou você para fazer, e você fazer parte da igreja, é difícil para a igreja, sabe por quê? Porque o corpo, os demais têm que carregar você. Eu vou falar uma coisa para você que pode parecer forte. Às vezes é preferível ter um órgão mutilado do que um órgão paralisado. Porque o órgão paralisado, todo o corpo tem que arrastar e carregar ele. Então você precisa saber qual é a tua função, qual é o teu chamado. Você precisa entender que Deus tem algo específico para você, e Deus está te chamando nesses dias para tocar a sua geração. Nós precisamos entender isso. Lá na nossa igreja, as pessoas às vezes, a gente faz uma conferência e a gente lança sempre uma pesquisa depois para saber como foi, o que Deus falou. Sempre tem aqueles irmãos que são tóxicos, sabe aqueles irmãos que quando vem assim, você lê, meu irmão, você passa mal, parece que você comeu umas esfirras no rabinho, né? Então, aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, olha o que ele falou. Só que o que é interessante é que todas essas pessoas que normalmente criticam, e não tem problema nenhum na crítica, nós não somos contra a crítica, porque a crítica constrói, mas a crítica ela tem que vir de uma outra forma, não assim, vocês deveriam fazer isso, você deveria fazer isso, eles deveriam falar assim, nós poderíamos fazer isso, nós poderíamos mudar isso. Entende isso? Então o problema das pessoas é que elas olham para a igreja como uma empresa, como um clube e não como um corpo. Eu fui na igreja, a igreja precisa ter isso, ter aquilo, porque se não tiver isso, sabe o que eu faço? Eu vou para outra. Essa academia não é boa porque a esteira não está legal, eu vou para outra academia que tem uma esteira melhor. As pessoas fazem isso com a igreja porque elas não entenderam que a igreja é um corpo. Então é isso que a gente precisa entender, meu irmão. Agora olha só, outro momento em que Paulo vai falar um pouquinho sobre um outro exemplo, um outro aspecto, né, da unidade. Ele fala o seguinte, no capítulo 2, não lembro agora o versículo, talvez 16, ele diz assim,
Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga isso comigo, família de Deus. Então, nós precisamos entender que além de corpo, nós somos o quê? Família. Meu irmão, eu e você somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos irmãos. E dizer que você é irmão não é um jargão. Diga para o teu irmão aí do lado, fala assim: você é meu irmão. Irmão a gente não escolhe. Fala assim: amigo a gente escolhe, irmão a gente não escolhe. Fala: você é meu irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai. Isso não deve ser um jargão, meu irmão. Falar irmão não deve ser um jargão do meu evangelho. Como eu falei para você, Deus sempre ministrou tanto no meu coração sobre unidade. E um dia eu estava no estacionamento da nossa igreja. Eu sempre saio muito tarde da igreja. E era uma meia-noite mais ou menos. Tinha um jovem saindo assim, ó, indo para o ponto de ônibus. E eu virei para ele, chamei ele e falei: Rafael, vem cá. Você está indo para onde? Ele falou: estou indo para Guarulhos. Eu falei: eu moro em Guarulhos, eu te levo. Mas o que você estava fazendo até agora? Eu estava ensaiando para a conferência que nós vamos ter, a banda estava ensaiando. Eu falei: legal, quem que estava aí? Aí ele me deu o nome do pessoal. Todo mundo tinha carro, só ele que não. Os caras deixaram ele ir para o ponto, meia-noite, ir embora. Aí sabe o que eu fiz? Eu chamei ele, eu falei assim: entra no carro aí. Eu falei assim para ele, presta atenção. Eu virei para ele e falei assim: quando for assim, Rafael, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse seu irmão que está lá. E eu falei assim: deixa que eu vou falar com eles depois. Eu falei: você vai pegar esse seu irmão e falar assim: me leva em casa. Não, pastor, como assim? Eu falei: não, eu acho que você não entendeu a revelação do que é família. Eu falei assim: ó, eu falei, se a sua irmã, o seu irmão de sangue estivesse lá dentro, tivesse carro, você ia pedir uma carona para ele? Ia. Eu falei: por que você não pediu para o teu irmão em Cristo? Sabe por quê? Você não olha para ele como irmão. Eu vou dizer algo para vocês, meus irmãos: a gente usa essa nomenclatura, mas a gente não entende a profundidade do que isso significa. A gente não entende, porque sabe o que acontece? Não é confortável. Eu vou dizer para vocês, eu não vou dar o ar romântico da unidade, não. É difícil. É difícil aguentar os irmãos. Ou se é. Ferro com ferro se afia. Quem já percebeu que é difícil? É muito difícil. Só que eu vou dizer algo: quando você interage, você entende que você é a família de Deus, você entende que Ele é teu irmão, você paga o preço por Ele. Por exemplo, eu não desisto dos meus filhos. Eu não mando meus filhos embora porque eles me trataram mal, ou porque eles me desrespeitaram. Eu não mando a minha irmã embora, ou eu não deixo de ajudar a minha irmã natural, porque ela me trouxe um problema, uma dificuldade. Eu falo: não falo mais com você, eu não quero mais você. Não, não faço isso. Então, o meu irmão em Cristo deve ser a mesma coisa. Eu disse para minha irmã natural, eu disse para ela o seguinte: eu falei: Paula, eu quero que você saiba de uma coisa. Você, antes de ser minha irmã natural, você é minha irmã em Cristo. Isso para mim é mais importante do que você ser minha irmã natural. Porque ser minha irmã natural, talvez você vai ser minha irmã natural por 80 anos, por 70 anos, sei lá quantos anos nessa terra, mas você vai ser minha irmã em Cristo por toda a eternidade. E a nossa filiação e a nossa ligação não é de qualquer sangue, não é o sangue do nosso Pai natural, é o sangue de Cristo Jesus, e isso tem muito valor. Você conhece os medos, os traumas, as lutas do seu irmão? Eu não estou dizendo que você tem que saber de toda a igreja no mundo, não é isso que eu estou dizendo, mas você, daqueles seus irmãos mais próximos, você é aquele que se importa com isso, que conhece, que interage com eles. Se seu irmão precisasse, por exemplo, da doação de um órgão e você fosse compatível, você doaria? Agora eu vou pegar os homens. Se
se seu irmão precisasse do seu carro emprestado, você emprestaria? Vou dizer algo para vocês, meus irmãos. Eu tenho vivido milagres com Deus. Eu não fiz por interesse, eu não fiz por troca, mas é interessante. Meu carro não é meu. Deus me deu o carro, e no dia que Ele me deu, Ele falou assim: lembre-se de quem te deu. Ele falou: fui eu que te dei, e se fui eu que te dei, você vai usar o corpo para a família quantas vezes forem necessário. Eu falei: tá bom, Deus. Eu vou dizer um negócio: meu carro, de vez em quando eu olho para ele, às vezes eu acho que ele até chora. Às vezes eu olho para ele assim, eu acho que ele está chorando, porque pensa numa mulher, minha esposa é muito generosa. Minha esposa é daquelas mulheres que às vezes eu chego no meu guarda-roupa assim, abro meu guarda-roupa, aquela camisa que eu comprei, que eu nunca usei, eu olho assim no guarda-roupa e falo: Renata, uma camisa que eu comprei, azul, assim, você sabe? Ela fala assim: ah, Marcos, eu dei, eu vi um irmão com uma necessidade, né? No início, isso meio que mexia comigo, até que um dia Deus falou assim: Marcos, ela tem no meu coração. Para cada camisa que você der, você vai ver quantas eu vou te dar também. Eu vou dizer para você, irmãos, eu tenho vivido milagres e milagres de Deus nessa área. Não porque você faz por interesse, mas porque você entende o propósito da unidade da família de Deus. Você entende quem é o teu irmão em Cristo. Por isso que eu digo para você, sabe por que o mundo, Jesus Cristo disse naquele texto que nós lemos aqui de João 17, ele disse assim: o mundo só vai crer que eu vim, que eu sou Cristo, quando eles olharem para vocês, eles perceberem essas coisas. Como é que vocês dizem que existe um Deus que encarnou, que morreu e que me ama a qualquer custo, se vocês não conseguem andar assim? Por isso que por trás sempre de um avivamento, a gente fala muito do avivamento no Brasil, mas sempre por trás de um avivamento carrega nas bases a unidade. E eu estou falando de uma unidade genuína e verdadeira, de um corpo, de uma família. Sabe, meus irmãos, na minha casa sempre tem alguém morando lá. Às vezes eu pergunto para Deus: Deus, quando é que vai ficar só a gente aqui em casa? Sempre tem alguém morando lá. Sabe por quê? Porque nós recebemos muitos e muitos jovens de outros lugares, órfãos, problemas familiares sérios, graves, foram abandonados. E aí quando eu olho para esse pessoal, você acha que eu faço o quê? Eu falo assim: não, sabe o que acontece? Está aqui uma coberta, uma roupa, uma comidinha aqui, e vai embora. Eu não consigo fazer isso. Sabe o que eu faço? Eu vou ir na minha casa. Irmão, eu queria que você nos conhecesse, para você saber. Desde que eu casei, sei lá, só minha lua de mel que a gente viveu legal. Depois é só morando com os irmãos. Só que sabe o que acontece? É interessante porque eu já fiz um casamento de pelo menos 10 deles. Desses muitos que moraram comigo durante um tempo, foi interessante ver a transformação do coração deles. Ver eles estudando, se formando e eles reproduzindo isso com outros. E é interessante porque, meu irmão, eu não estou dizendo, por exemplo, que o casamento ele realmente tem que ter o seu tempo, com você com a sua esposa, né, tem que ter o seu tempo familiar. Não estou dizendo contra isso, mas eu estou dizendo o seguinte: a revelação de que você tem uma família e que é uma família baseada no sangue de Cristo tem que ser profunda no seu coração. Eu estou fazendo um casamento de mais uns 4 ou 5 esse ano. Então, se você quiser casar e tiver com problema, vai morar na minha casa. Então, assim, é muito especial o que Deus está fazendo na vida deles. E é legal ver que eles estão reproduzindo isso. Por quê? Porque somos família. Diga isso para o teu irmão, fala: nós somos família. O mundo só vai crer quando eles olharem para a gente e verem esse amor, essa unidade do corpo de Cristo. Nós fazemos um trabalho lá na Cracolândia, em São Paulo, e um dos dias eu estava eu e a Renata lá na Cracolândia. Se você já foi lá, você sabe, mais de 2.000, 3.000 pessoas se drogando na rua, assim, um negócio terrível. E era noite, por volta de 1h da manhã, eu e alguns missionários ali do centro
Estávamos eu e alguns jovens, alguns não, vários jovens, eu e a Renata, a pastora Renata, minha esposa junto. De repente a gente estava caminhando e eu vi um casal sentado assim num degrau de uma porta assim, de uma casa no centro. A equipe foi mais à frente, a gente parou. E a Renata, minha esposa, é um negócio, ela não tem filho. Ela é aquela mulher que, sabe aquela criança que o nariz está escorrendo toda suja? Ela pega, abraça, beija, sabe? Ela é assim. E eu me lembro que eu cheguei, quando eu cheguei, esse casal que estava assim sentado, dava para ver que eles estavam juntos, não sabia se era casado ou não, mas eles estavam todos vomitados. Eles estavam com um cachimbo assim de crack. E eu lembro que eu fui chegando assim perto e eles começaram a rir. Eu já na hora, né, meu irmão, profeticamente, sabe, eu falei assim: demônio, nós vamos expulsar agora. Eu não sei o que lá. O Espírito Santo na hora falou para mim: não tem nada a ver com o demônio. Não tem nada a ver com o demônio. Eu falei: tá bom. Porque eu já queria botar a mão na cabecinha, né, meu irmão? Só que aí o que acontece? Quando eu cheguei perto deles, eu estava chegando, eles estavam rindo e o Espírito Santo falou para mim: sabe por que eles estão rindo? Porque eles não acreditam mais na igreja. A igreja vem aqui, e Deus falou claramente comigo que a igreja vai lá, muitas e muitas vezes, meio que uma crise de consciência. Vamos fazer um trabalho social legal, vamos lá, leva comida para eles, água, diz assim: Deus te ama, e aí fala: ó, presta atenção, Deus te ama, tchau. Deus me ama? Que Deus é esse? E na hora Deus falou isso comigo, eu comecei a quebrantar no coração. Só que a minha esposa, ela é assim, ela nem pensa. Ela já caiu de joelho na mulher e já bateu a mulher. Eu quero ser sincero com vocês, irmão. Quando eu olhei para aquilo, já me deu ânsia de vômito só de ver ela passando. E eu olhei para aquele homem, sabe aquela fração de segundo? Eu olhei para ela, olhei para ele, ele olhou para mim, eu olhei para ela, olhei para ele e tal, aquela coisa assim. Eu cheguei e falei: o que eu faço? Deus falou assim: você estava muito pior do que ele espiritualmente quando eu te abracei e recebi você. Na hora que eu ouvi isso de Deus, meu irmão, eu abracei ele, beijei ele e tudo mais e tal, porque eu falei assim: eu estava assim. Eu me lembro que eles começaram a chorar por causa do abraço. E quando eles começaram a chorar, eu me levantei. E nessa hora, Deus começou a colocar palavras no meu coração a respeito do destino deles. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que estar em mim e em você. Então, quando você começa a declarar a palavra para as pessoas, elas são cheias de fé. Ele não acreditava mais que Deus era um Deus de amor, mas quando ele foi abraçado, o coração se abriu. E quando o coração se abriu, a palavra foi semeada. Eu me lembro que a gente começou a profetizar, não lembro de tudo, mas eu comecei a dizer para ele que eu via ele saindo daquele lugar, ministrando o testemunho dele nas plataformas, numa igreja. E eu comecei a falar e profetizar, eu falei que ele ia ser resgatador de outras pessoas naquele lugar. E ele: mas eu não consigo acreditar. Eu falei: creia, porque o nosso Deus é um Deus que não te abandonou, Ele ama você. Eu abraçava ele. Ele falou: onde é que eu tenho que ir? Eu falei: uau, na minha casa de novo, não sei se vai dar. Pensei bem, cheguei para missionário e falei assim: como é que funciona? Tem uma clínica e tal. Aí ela falou assim: Marcos, tem uma clínica. Eu falei: ó, então faz o seguinte, tem uma porta em tal lugar, assim, sabe aquela praça assim, assim. Ele falou: sei. Eu falei: você vai lá? Ele falou: eu vou. Tá bom. Isso era uma sexta para um sábado. No domingo, a missionária me procurou no domingo e falou: Marcos, sabe aquele casal? Está internado. Ele procura a gente, está internado. Eu falei: uau, sério? Eu vou dizer algo para vocês, meus irmãos, isso já fazem mais de 2 anos. Esse casal hoje está passando por várias igrejas e ministrando o testemunho deles. Sabe por quê? Porque quando nós manifestamos o amor de Deus e declaramos através das nossas atitudes que nós somos o corpo, que nós somos uma família, as pessoas são impactadas por isso. A palavra de Deus, ela só vai ser ouvida quando antes chegarem os braços de Jesus abraçando e declarando esse amor e essa unidade. Quantos estão entendendo isso, meu irmão? Tem um texto de 1 Pedro 2, 4 a 5, a próxima característica diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, está falando de Jesus, Jesus é a pedra viva, pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas
na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Sabe o que esse texto está dizendo? Que eu e você somos uma casa espiritual, um edifício celestial de Cristo Jesus. Então nós não somos apenas corpo, não somos apenas família, mas também somos um edifício. E é interessante porque eu comecei falando aqui sobre quando nós somos batizados aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante porque é exatamente isso que esses textos revelam. Deus fez um corpo para o Filho, uma família para o Pai e um templo para o Espírito. Somos construção de Deus, somos pedras vivas dessa construção. E toda vez que você chega para Jesus, você é uma pedra que foi tirada cheia de ponta, não é verdade? E de vez em quando você dá umas cutucadas na vida, você fere alguém. Mas o que acontece é que quando você está no corpo, você está na família de Deus, você vai sendo o quê? Lapidado, limado, e isso não é confortável. Mas por quê? Porque você tem que ser uma pedra semelhante à pedra angular Jesus, para que Ele possa estabelecer a construção e o edifício celestial dele. Então por isso, quando você está numa igreja, eu quero dizer algo para você: não se esconda, abra a sua vida, participe de momentos de discipulado, se deixe ser confrontado pelas pessoas, se deixe ser tratado nesse processo. A cada 4 meses eu fiz um propósito comigo, a cada 4 meses eu chego em casa e peço para a Renata fazer uma janta da hora, ponho ela, minha filha, meu filho, e às vezes esse rapaz, hoje tem um rapaz lá que está morando, o Alex, eu ponho ele na mesa e eu falo assim: eu quero feedback de vocês, o que é que eu preciso melhorar, mas se prepara quando você fizer isso, deixa eles falarem à vontade. E várias vezes eu já ouvi várias coisas. Minha filha era um doce, minha filha é fantástica, ela olha para mim e fala: pai, você é maravilhoso, você não precisa mudar nada. Eu viro para o meu filho e falo: filho, o que a gente precisa fazer? Ele falou: pai, eu quero um brinquedo do Homem-Aranha. Eu falei: rapaz, lá quando você sem vergonha, nós estamos falando sério aqui. Só que eu deixo sempre passar a palavra por último para minha esposa, porque essa tem para falar muito. Mas sabe o que acontece? Quando eu ouço essas coisas, eu assumo compromissos com eles. E depois, daqui 4 meses, eles me cobram de novo. Então eu e você, dentro da família de Deus, dentro das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos ministérios, das nossas igrejas, nós precisamos disso. Precisamos ser humildes o suficiente para não nos sentirmos ofendidos com a repreensão dos nossos irmãos. Porque maturidade é a capacidade de você não se ofender. Maturidade é a capacidade de você ouvir as coisas e não sair ofendido. E Deus tem me pedido isso. Então, esteja disposto a ouvir, esteja disposto a caminhar junto de alguém. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: vamos se afiar? Fala assim: você é uma pedra e vai precisar ser talhada pelo corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Eu quero ir para o final. Mas sabe a principal coisa que deveria nos levar a caminhar em unidade? Falei de 3 coisas aqui, mas eu quero falar de uma última. A principal coisa que deveria nos levar a caminhar em unidade é a compreensão que eu e você temos do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando eu penso sobre a entrega de Cristo, isso me leva a caminhar em unidade, me leva a honrar o meu irmão, amar o meu próximo, como uma resposta de amor a Jesus. Então, quando eu penso sobre a entrega de Jesus, quando eu entendo o sacrifício na cruz, eu não vou mais viver para mim mesmo. Quando eu entendo o que Jesus Cristo fez na cruz, eu não vou conseguir pagar o que Ele fez por mim, mas eu vou conseguir responder esse amor. E de que forma eu vou responder esse amor? Isso é adoração, é fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, é renunciando algumas coisas da minha vida e da minha história em prol de pessoas, amando o próximo como a mim mesmo. Quantos estão entendendo isso? Então eu e você, a unidade, ela está baseada numa compreensão que nós temos do Evangelho.
está pautada e baseada na compreensão que nós temos daquilo que Cristo fez. Jesus Cristo estava no Getsemane e ele faz uma oração e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não para aí a oração dele, ele fala: contudo não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O grande exemplo de unidade que Jesus deu, não é só na Trindade no céu, mas quando ele estava na terra, ele sabia que o que ele ia enfrentar ali era difícil. E quando ele estava dizendo para Deus poupá-lo naquele momento, ele estava preocupado com o sofrimento físico. De verdade, meu irmão, quero pensar com você sobre isso. Grandes heróis da fé foram para o Coliseu de Roma e foram comidos pelos leões e sofreram coisas terríveis, e eles faziam isso cantando e rindo. Você acha que o meu Jesus, o meu general, o seu general ia estar lá com medo? O ponto não era o sofrimento físico que ele enfrentava, o ponto era o cálice de ira que ele ia beber do Pai. Ele sabia que ele ia se desligar do Pai por alguns momentos, e isso para ele ia ser terrível. Então eu vou dizer para você: a cruz marcou a história da eternidade, com a quebra da unidade da Trindade por alguns instantes. Ele não queria isso, ele falou: eu não quero isso, eu não quero beber esse cálice de ira, mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Porque ele tinha compreensão do seu propósito, do seu chamado. E a minha pergunta para você nessa manhã: você entende isso? Você entende essa renúncia de Cristo, de Jesus? Então, quando nós entendemos o Evangelho, meu irmão, nós respondemos a esse Deus. Quando eu entendo que o Evangelho tem a ver com Deus que renunciou à sua glória e se esvaziou e tomou essa forma decadente para me incluir na sua realidade, eu não posso mais ser o mesmo. A unidade. E quando eu penso sobre isso, eu penso que a unidade não tem a ver apenas conosco hoje aqui. A unidade tem a ver com a unidade do corpo de Cristo, dos meus irmãos que já morreram e daqueles que ainda nem nasceram. Entenda isso. Porque mês passado, eu fui ministrar num acampamento de jovens na Espanha, um acampamento que eles unem todas as igrejas da Espanha, todos os jovens se fazem um acampamento. Eu estava lá. Eu não sei se você sabe a realidade do que a Espanha vive hoje. Só para você ter uma ideia, a pastora, eu tenho um filho, o filho Eric e meu filho Agostinho. E essa história foi uma história muito linda que eu vivi, e Deus me revelou muito da paternidade dele nesse processo. E eu contei essa experiência lá na Espanha. E eu me lembro que depois a pastora veio conversar comigo, a pastora Raquel, e ela falou assim para mim: Marcos, você sabia que aqui na Espanha eu não posso adotar uma criança? Eu quero adotar, mas não posso. Eu falei: por que? Ela falou: porque eu sou pastor. Eu falei: como? Você não pode adotar? Ela falou: eu não posso adotar uma criança. A ideologia de gênero é algo tão forte, é algo que entrou tanto na sociedade e no governo, que ela não pode, porque ela é pastora, e por ser pastora ela vai doutrinar essa criança nos caminhos de Jesus. E lá o cristianismo evangélico é considerado uma seita, então ela não pode adotar. Mas não para aí. Casais da igreja deles perderam seus filhos, os filhos foram tomados deles, filhos, né, os que são crianças, foram tomados deles, eles perderam a guarda dos seus filhos. Sabe por quê? Porque eles estão ensinando o caminho do Senhor para essas crianças. E quando essas crianças chegam na escola e elas se posicionam contra, por exemplo, a ideologia de gênero, a escola move uma ação para tirar essas crianças do pai e da mãe. Você fala: não, isso é um absurdo, sim. Você sabia que lá a ideologia de gênero chegou a tal ponto que lá a pessoa ela muda a sua identidade, e ela passa a dizer o seguinte: agora eu quero ser um gato. E ela põe na identidade dela que ela é um animal, um gato. Você sabia disso? Então lá a perseguição não é física, não é de não ter um prédio como esse, não é assim, é uma perseguição cultural muito forte. Então os líderes de jovens pastores lá andam debaixo às vezes de um desânimo muito grande. Por exemplo, quando eles estão fazendo conferência de casais no templo deles, do lado de fora
a comunidade lá, LGBT e tudo mais, estão tacando pedra, tem policiais guardando a igreja. Então é algo muito difícil deles irem. Eu fiquei um tempo com os líderes, eu comecei a perguntar qual era a maior dificuldade deles, e eles estavam falando sobre o desânimo. E é natural pessoas assim se sentirem desanimadas. E eu queria trazer uma palavra de encorajamento para eles. E quando eu vi aquilo, meu lado natural falou assim: não, eu preciso encorajar esse pessoal. Eu preciso dizer para eles que vai dar certo. Eu preciso dizer para eles que é isso, que eles já receberam várias palavras proféticas de um avivamento. Eu creio num avivamento sobre isso. Só que o Espírito Santo de Deus me falou algo que eu compartilhei lá com eles, eu quero compartilhar com vocês. Eu falei assim para eles: sabe, eu queria dizer algo para vocês. Eu queria dizer que vai dar certo, do ponto de vista natural. Mas a minha pergunta é: e se não der? A minha pergunta é: e se nada acontecer? E se tudo que vocês estão fazendo não acontecer mudança nenhuma? E vocês não verem mudança nenhuma? Alguns de vocês aqui, líderes jovens, estão com 22 anos, eu falei para eles. E se quando você chegar com 50 anos, você vê que com 50 anos o país continua igual e nada mudou. E aí? Vocês vão parar? Eles pararam para pensar. Eu falei: sabe por quê? Eu e você, nós não fazemos por resultado. Eu e você, nós não, apesar de nós querermos os resultados, mas eu não faço por resultado, eu faço porque alguém já fez por mim. Jesus Cristo já morreu por mim. O que eu faço é uma resposta ao Evangelho. O que eu faço é uma resposta à cruz. E não porque eu vou receber algo dele. Sabe por quê? Porque hoje o que você está fazendo, você não vê. E pode ser que você viva 70 anos e não veja. Mas você pode ser um grão de trigo que morre, para que uma próxima geração se levante como um avivalista. O ponto é: você está querendo ser a árvore ou o grão de trigo que morre? Então, querido, o que eu quero colocar para você é: quando eu penso sobre unidade, eu penso sobre ser um grão de trigo que morre. Porque quando o grão de trigo morre na terra, diz que o que? Vai se levantar ali uma árvore muito frutífera. E talvez eu seja o grão de trigo que morra. Talvez eu não vou ver, mas eu tenho convicção de que o que eu estou fazendo hoje vai gerar frutos na eternidade, vai gerar frutos para a próxima geração. Agora, quando eu faço as coisas esperando o resultado, na realidade, talvez, eu não estou dizendo que todas as vezes é assim, talvez o que está acontecendo é que eu quero uma satisfação nas coisas e não nele. Talvez o que eu estou fazendo, eu estou amando tanto o meu chamado e o meu propósito, que ele se torna mais importante do que Deus. E isso é idolatria. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E um dia Deus me perguntou: Marcos, será que eu posso te levar para os vales? Porque você só quer montanha, mas será que você é confiável para eu te levar para os vales da vida? Porque no vale é que os meus profetas são usados. Porque é no vale que você olha o vale de ossos secos e diz: levanta, vem desde os quatro ventos, Espírito, e sopra sobre esse vale. Então no vale da sombra da morte, eu não me desespero. No vale da sombra da morte eu sou um profeta. Então o ponto é: a pessoa está aqui na origem, e ela é impulsionada, e ela recebe uma palavra de destino. E ela vive tão focada na palavra de destino e no propósito dela, que ela, enquanto aquilo não acontece, ela é triste. E ela fica aqui no meio do caminho triste. Deixa eu dizer para você: mais importante do que o seu destino, do que o seu propósito, mais importante da palavra profética que você recebeu na sua origem, mais importante do que o seu processo, é que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Ele é mais importante do que o propósito, Ele é mais importante do que o processo, Ele é mais importante do que a palavra profética. Eu e você, nós não precisamos mais de novas palavras proféticas. O que nós precisamos é responder às palavras que nós já recebemos. Às vezes nós chegamos para o culto e falamos: eu quero uma palavra profética hoje, Deus, eu quero algo novo do Senhor. Deus está falando: você não foi fiel nem a que eu já te entreguei, como você quer algo novo? Meu irmão, quando eu olho para o texto de Hebreus, o texto de Hebreus é poderoso, fala dos heróis da fé. Ele diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Preste atenção nesse próximo versículo.
Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você entende que a unidade é geracional? Você entende que o que talvez o Brasil está vivendo hoje é fruto da oração, das lágrimas, da renúncia dos heróis da fé do passado? Então nós precisamos entender que existem coisas que você está fazendo hoje que você não vai receber. Existem coisas que você está fazendo hoje que a próxima geração vai receber. Assim como nós estamos recebendo coisas que a geração anterior fez. Então o que ele está dizendo é assim, olha, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que os heróis da fé do passado fossem aperfeiçoados conosco. Ou seja, existe um link, uma unidade, uma conexão entre nós. Os heróis da fé, eles faziam e não estavam esperando recompensa. Eles já tinham a recompensa que era a eternidade. Quantos estão entendendo isso, meu irmão? Nosso Deus é um Deus geracional. A sua alegria e satisfação está nas realizações. Eu queria pedir o pessoal do louvor vir aqui à frente, para a gente poder orar e encerrar. E eu vou encerrar contando uma história verídica que aconteceu na Índia. Agora em novembro eu vou fazer uma viagem missionária para a Índia, com mais 20 jovens. E na Índia tem uma história verídica de um rei que viveu séculos atrás. E esse rei, na Índia, ele era um rei muito bondoso e um rei muito justo. E nessa época na Índia o que estava acontecendo é que as pessoas elas estavam roubando muito umas às outras. Elas entravam nas casas, quebravam às vezes as janelas, as portas, roubavam as coisas. E esse rei, para poder conter isso, ele fez o que? Ele decretou uma lei. Ele falou que toda pessoa que fosse pega roubando ia ser pendurada e chicoteada, acho que era 100 vezes, eram 100 chicotadas, não sei se era 150 chicotadas. E lá ele está no trono e esse juízo sempre ocorrendo, a criminalidade começa a cair, até que um dia ele está sentado aqui no seu trono, ele está sentado no trono dele, e de repente ele vê os guardas carregando a mãe dele. Essa é uma história verídica. A mãe dele vai entrando e ele fala: o que é isso? Ele falou: por que vocês estão carregando a minha mãe assim? Ele falou: porque a sua mãe foi pega roubando. E aí toda a comunidade ali e todos os guardas pensam assim: o que é que ele vai fazer agora? Será que ele vai voltar atrás no decreto dele agora, que é a mãe dele? Ou será que ele vai cumprir com o decreto? E aí ele olha para aquilo e ele fala: pode pendurar ela. E aí os caras penduram a mãe e ninguém está acreditando naquilo. E o guarda de repente vem e dá a primeira chicotada na mãe dele. E quando dá a primeira chicotada na mãe dele, a mãe dele começa a gritar de dor e chorar. Aí quando dá a segunda chicotada, ele começa a chorar e ele começa a ficar mal e ele desvia o olhar e a segunda chicotada ela grita. Até que chega um momento que ele chega e fala assim: para com isso. E aí todo mundo pensa assim: ah, sabia que ele não ia ter coragem. Ele pega, tira o seu manto de rei, ele fala assim: tira ela. Ele vai para o trono. Ele fala assim: pode dar as outras 98 mil. E aquele rei recebeu as 98 chicotadas pela sua mãe. Essa é uma história verídica na Índia. Quando a gente resgata essa história na Índia e diz que esse rei é o nosso Jesus, que entrou no meu e no seu lugar para receber toda a dor e todo o sofrimento pelas nossas vidas, isso faz sentido para eles. Sabe por quê? Porque eles entendem muito bem o sacrifício. Então o que eu quero pensar com você aqui nessa manhã, é que quando nós entendemos o preço que foi pago pelas nossas vidas, quando nós entendemos o sacrifício na cruz do Calvário, quando nós olhamos para Jesus, entendemos que esse sacrifício não é uma história distante, porque na eternidade, eu quero dizer algo para você. Eu estava no tempo devocional e a palavra diz que para Deus
Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A cruz de Cristo faz pouco mais de 2000 anos. Então na eternidade a cruz de Cristo faz apenas 2 dias. É algo recente. Se você olhar as revelações da palavra de Deus a respeito da eternidade, a respeito de Cristo, Cristo está lá com as marcas nas mãos dele. Você consegue perceber isso, meu irmão? Isso afetou a história, não só natural, mas da eternidade. Agora, Jesus Cristo viveu tudo isso pela minha vida. Quem sou eu para não viver pelo meu irmão? Quem sou eu para não me conectar com esse meu irmão? Quem sou eu para não ser corpo? Quem sou eu para não ser família? Quem sou eu para não ser o edifício? Quem sou eu para não renunciar quem eu sou em prol do reino de Deus? Eu quero pedir para vocês ficarem em pé.